está na sintonia. Web Rádio Praise a Lorde. Hinos, louvores ao Senhor Jesus Cristo. Estudo da Palavra de Jesus. Tudo para a edificação em sua vida. Com o pastor Alfredo A. Silva. Web Rádio Praise a Lorde. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Amém? Essa é a sua Web Rádio Praise a Lorde, a rádio que toca louvores ao nosso Senhor amado, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Alfredo A. Silva e nessa grande e maravilhosa oportunidade estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, do amor de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos irmãos, hoje, em nome de Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem bastante interessante que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 a seguir. O tema do nosso assunto é Jesus anda por cima do mar. E diz assim, então, a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E à chegada à tarde, ali estava só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigia da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se e diziam, é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e lhe disse, Senhor, se tu és, manda-me ir contigo por sobre as águas. E disse-lhe Jesus, vem, Pedro. Descendo, andou-se sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, sentindo-se o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão e segurou-lhe, e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmaram-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo possa me direcionar, me abençoar para que eu venha, Senhor, através dessa palavra, trazer a mensagem a teus filhos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos e meus amigos em Cristo Jesus. Essa passagem que nos fala em Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir, nos traz uma lição bastante importante. Nós vimos aqui, por exemplo, a necessidade que Jesus estava sentindo de ter uma oração, de ter um particular com Deus. Ele realmente vem com o seu propósito de trazer o reino de Deus à humanidade, de falar sobre a salvação, os planos de Deus que o Senhor tem para com todos aqueles que o amam, todos aqueles que o aceitam como Salvador. Então aí também Jesus estava sentindo logo que os seus dias estavam próximos, que ele brevemente iria chegar à posição da cruz, de ser crucificado. Então Jesus pediu-se para que os discípulos atravessassem o barco e que ele fosse, e que ele iria ter um particular com Deus. Ele iria falar com o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, essa lição é uma lição bastante importante que Jesus nos trouxe. Quando nós olharmos para a nossa vida, meus irmãos, a gente podemos analisar o seguinte: nós também
temos que ter um tempo reservado para Deus na nossa vida. Porque, meu irmão, se você não tiver um tempo reservado para Deus, você fica tão afatigado com tantas dessas coisas que acontecem nesse mundo, que nos distrai, que nos tira a nossa atenção. É conta a pagar, é comprar, é vender, é negociar, é família, é amigo, é emprego, é construção, é carro, enfim. É tantas e outras coisas que nos preocupam, inclusive agora também, em tempos recentes, políticas, né? Que a gente fica tão abismado, fica tão concentrado com todas essas coisas, que você acaba esquecendo, às vezes, de se concentrar com Deus. E você tem que realmente, em nome de Jesus, aprender e ter esse particular com Deus, de você falar com Deus, de você sintonizar com Deus, de você ter um diálogo com Deus, um particular com Ele. Eu, por exemplo, eu tenho aqui no meu escritório, aqui no fundo da minha residência, onde eu estou fazendo essa gravação, eu tenho essa web rádio minha. Aqui eu faço as transmissões de gravação, aqui eu gosto de ler a Bíblia, aqui eu gosto de fazer os meus estudos, eu tenho meu teclado aqui, eu gosto de teclar meu teclado, e eu tenho algum dia da semana onde eu costumo me reservar para mim próprio, para me falar com Deus, para me sintonizar com Deus. Então ali eu oro a Deus pelas pessoas, pelos meus países, pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus parentes, enfim, todas aquelas pessoas das quais estão precisando, e pelo trabalho da obra de Deus, enfim. A gente sintoniza com o Senhor, a gente busca Deus, né, irmão? Então, essa comunhão com Deus é importante a gente ter. Você uma hora reservar um espaço da tua vida para você conversar com Deus, para você levar a situação para o Senhor. Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meus parentes. Está acontecendo isso na minha vida. O que o Senhor acha, Senhor? Eu quero tomar uma decisão assim. Estou pensando em comprar aquilo, estou pensando em comprar isso. Será que é da tua vontade? Será que não é? Nós temos que ter esse particular. Nós temos que ter essa intimidade com Deus, de pedir a opinião ao Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso pastor, então Ele quer pastorear nossa vida, Ele quer direcionar nossa vida. Mas aí eis a pergunta, você está dando esse espaço para Deus pastorear a tua vida? Você está dando esse espaço para Deus cuidar das suas coisas, para Deus ajudar? Você está trazendo Deus para dentro da sua situação? Ou você apenas está só buscando a Deus, Senhor, me dá isso, eu quero prosperidade, eu quero. Só apenas você quer que Deus se sirva a você? Então, meus irmãos, essa passagem, Jesus pega e nos dá uma lição importante. Ele despede dos discípulos e fala, vão na frente vocês, que eu preciso ter um particular com meu Pai. Eu preciso mostrar uma situação, meu Deus. E aí, então, Jesus estava conversando com Deus, aleluia, e nisso os discípulos saem para caminho da outra cidade, da Galileia, de Genezaré. E os discípulos foram então na frente. Mas de repente eu creio que Deus fala para Jesus, meu filho, vai ao encontro dos discípulos, que eles estão precisando de você. E Jesus, então, através do seu poder, da tua misericórdia, foi andando-se sobre o mar. E quando ele foi andando sobre o mar, os discípulos viram ele. E os discípulos viram ele e ficaram assustados, ficaram com medo. E nisso que eles ficam com medo, eles pensaram que era um fantasma. E gritando, eles com medo, Jesus lhe disse, tem bom ânimo, não tenha medo, tenha fé. E aí Pedro disse, mas Senhor, se é tu realmente, manda-me que eu vá sobre as águas. O Pedro então pegou-se, Jesus lhe disse, então vem Pedro, pode vir. Vou ler aqui o versículo para os irmãos. Versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma.
E Jesus respondeu logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu. Jesus apresenta-se a ele. Mas aí o Pedro, então, encorajado daquela coragem, daquela fé, daquela virtude, disse, Senhor, se é tu realmente, então manda-me, pois, que eu desça sobre as águas e vou ao teu encontro. Aí então Jesus falou, então vem, Pedro, pode vir. Pedro desceu do barco, nem olhou para as ondas, nada, colocou o pé nas águas e foi andando ao encontro de Jesus. Com aquela emoção, com aquela virtude de fé, Pedro foi ao encontro de Cristo. Mas aí, de repente, Pedro começou a olhar as ondas do mar, começou a sentir os ventos tocando sobre ele, e aí diz a palavra que o Pedro então começou a afundar. E nisso Pedro começou a afundar e Pedro disse, Senhor, salva-me, pois estou afundando. Jesus foi ao encontro dele, pegou ele pela mão e disse, Pedro, por que duvidaste, homem de pouca fé? Olha, meus irmãos, veja só, o Pedro, ele estava encorajado de fé, de virtude de Deus, ao ponto que ele nem olhou para o mar, ele nem olhou para o vento, e ele pisou nas águas e foi ao encontro de Jesus. Mas a palavra fala que quando ele percebe a água batendo no pé, e ele vê o vento tocar, ele teve medo, então ele começou a afundar. Mas por que ele começou a afundar? Ele começa a afundar porque simplesmente ele tira o olho de Jesus. Ele tira a visão de Cristo, ele tira o foco de Jesus. Meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Nós temos tanta luta neste mundo. Não é só você, mas todos nós cristãos, toda pessoa tem lutas e problemas nesse mundo. Nós temos luta, às vezes você acha que você está sozinho, você não está sozinho. Todos nós temos luta, todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade. E Deus sabe qual é o limite, a nossa capacidade, até onde nós podemos aturar, até onde nós podemos aguentar essas lutas. Mas, meu querido irmão, uma coisa eu digo para você, que você nunca tira o olho de Jesus, que o seu foco seja sempre em Deus, que você não perca a sua visão de olhar para Jesus. Porque o Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele nem percebeu o vento. Ele nem percebeu o mar, ele nem percebeu o mar agitado, ele não percebeu nada. Mas de repente, irmão, quando ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar para a água agitada nos seus pés, a Bíblia fala que ele ficou com medo. Então começou a afundar. É o que justamente acontece, meus irmãos. Se nós começarmos a olhar para os problemas, se nós começarmos a olhar para as dificuldades, se nós começarmos a olhar para tudo aquilo que a gente acha que é impossível para nós resolvermos, a gente afunda. Você afunda com o problema, você fica com medo, você fica assustado. Mas que você erga a tua cabeça e continua olhando para frente. Continua olhando para Jesus. Que Jesus seja o seu alvo. Que Jesus seja a sua meta. Que Jesus seja justamente o seu guia na tua vida. Porque, meu querido irmão, não importa o problema. Não importa, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o poder de tudo. Então, se nós temos um Deus extremamente grande e poderoso para isso, meus irmãos, por que nós vamos temer? Nós não temos que temer a nada. Nós não temos que temer a nada. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor e nos direcionar. Se Jesus disse para Pedro, venha Pedro, é porque ele tem que confiar. Mas aí Pedro não, o Pedro encorajado de poder, da virtude, da fé de Jesus, Pedro foi ao encontro. Mas aí Pedro, olhando para o movimento, ele pega e começa a afundar. Jesus pega ele pela mão e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Então, irmão, a dúvida é algo que, na verdade, desagrada a Deus. A dúvida, na verdade, é algo que elimina o poder de Deus agir na tua vida. Deus até quer realmente, às vezes, fazer grande milagre na tua vida.
Mas às vezes a dúvida, ela acaba atrapalhando. Então você tem que realmente duas coisas. Além da dúvida, dominar também o medo. Dominar o medo. Uma das lições que Jesus também nos dá, que quando ele está próximo ao ser crucificado, ele disse: Pai, passe de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade e passa de mim esse cálice. Então Jesus, como homem, ele sentiu esse medo, mas ele não deixou com que o medo dominasse ele. Ele olhou para frente, ele confiou em Deus. E é essa confiança que Jesus nos passa para nós. Aleluia! Então, o versículo 29 diz: Jesus disse a Pedro: Vem, Pedro. Mas Pedro sentiu medo e clamou, começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. O Senhor salvou a Pedro e disse: Homem de pouca fé. Aleluia. E aí então Jesus pega Pedro e os dois encaminham para o barco. E chegando para o barco, eles começam a glorificar a Deus e começam a louvar a Deus, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Aleluias. Então, meus queridos irmãos, nessa breve mensagem, para concluir para os irmãos, nós aprendemos o quê? Que em primeiro lugar, assim como Jesus também deu um tempo para servir a Deus, deu um tempo para falar com Deus, deu um tempo em particular que ele queria falar com o Senhor, que você também, meus queridos irmãos, possa uma hora reservar algum tempo para falar com Deus, se alimentar do alimento espiritual, ler a Bíblia, cantar os seus hinos, edificar ao Senhor, buscar a Deus de madrugada, porque hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo difícil, nós estamos numa fase difícil, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e aí eu creio, segundo a palavra de Deus, que Deus está separando o trigo do joio, irmão. Deus está separando o que é trigo, que é joio, está separando. E eu acredito que a volta de Jesus, o arrebatamento, está para acontecer a qualquer instante, porque o mundo, a direção do jeito que vai indo, meus irmãos, é só o Senhor para ter misericórdia. Então, meus queridos irmãos, que vocês então aprendam o seguinte: reserva-te, pois, um tempo para Deus. Reserva um tempo para buscar o Senhor. Amém? Essa é uma das primeiras lições que nós devemos aprender. A outra lição que devemos aprender é que você não tire o foco do Senhor. Haja o que houver, haja o que você passar na tua vida, que você continue sempre acreditando em Deus. Que você não tire o foco do Senhor. Por mais que os ventos sejam fortes, por mais que as tempestades sejam bravas na sua vida, mas Deus é capaz de resolver tudo isso para você. Você está nas mãos de Deus. Se você está nas mãos do Deus todo grande, todo poderoso, irmão, nada pode acontecer com você. Amém? Outra lição, que você aprenda a dominar o seu medo. Aprenda a dominar o medo. Não deixe com que o medo a domine você, mas que você aprenda a dominar ele. Peça a Deus força, peça a Deus coragem, peça a Deus que te livre de todo mal. Amém, meus irmãos? E é Deus que nos abençoe, é Deus que nos dá força para nós. Aleluia. Não olhe para os ventos, irmão, não olhe para as tempestades. Não fique imaginando que seus problemas são muito grandes. Imagine que o Deus que você tem é grande em tudo. Ele pode resolver tudo, ele dá solução para tudo. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Amém? E aí, então, eles entraram no barco e começaram a adorar a Deus. Essa adoração ao Senhor tem que ser constante em nossa vida. Que nós podemos adorar a Deus a todo momento da nossa vida. Seja no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de luta, no momento de abundância, todo momento da tua vida tem que ser momento de adoração ao Senhor. Tem que ser momento de glorificarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe esses irmãos dos quais ouviram essa mensagem. Que teu Espírito Santo possa ter falado com ele, possa abençoar de formas maravilhosas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos queridos, essa é a sua web rádio Praise the Lord, a rádio que toca louvores a nosso Senhor, amado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Graças a Deus, estamos aqui com a nossa programação, um trabalho simples e humilde, irmãos, mas aonde Deus abençoa, onde eu possa transmitir a mensagem da palavra de Deus, onde eu consigo, segundo a direção do Espírito, levar até vocês que estão ouvindo aí, amém? Nós temos a nossa programação da nossa web rádio,
uma rádio online, uma rádio que ultrapassa as fronteiras, né? Às vezes eu estou comunicando com vocês aqui, na minha casa, aqui no fundo, na minha web rádio, aqui no meu pequeno estudo, mas daqui eu consigo conversar com os irmãos lá nos Estados Unidos. Eu converso com nossos irmãos lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, converso com nossos irmãos lá na África, lá no Quênia, né? O bispo Marabu, que tem um seminário abençoado com 70 crianças que ele toma conta. Lá na Venezuela também, aqui nos países latino-americanos. Por quê? Porque é uma rádio sem fronteira. É apenas a pessoa sintonizar na internet, a pessoa consegue adaptar e aí a gente consegue falar a palavra de Deus, amém? Então, meus irmãos, eu agradeço muito a Deus. Essa é a sua web rádio Presa Lorde, a rádio toca louvores a Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu vou ficando por aqui, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Agora nós estamos fazendo também um grupo no Facebook, um grupo fechado e da nossa rádio, onde nós vamos fazer uns assuntos, bate-papo para crescermos na graça de Jesus, né? Para nós crescermos junto com os irmãos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Jesus. Eu sou o pastor Alfredo Silva e logo mais estaremos com vocês em nome de Jesus. Deus abençoe.